Bom, vamos lá, galera. Boa notícia, né, pro Hugo Souza aí e também pra torcida do Corinthians, porque é um cara que merece, tá? Já merecia na época do Dorival, quando ele comandava a seleção brasileira. E agora o Hugo Souza está convocado para a seleção, tá? Para os jogos contra o Equador e Paraguai, tá? SCP News aqui colocou na conta oficial aqui, falando sobre o Corinthians. O Hugo Souza está convocado. Aí eu vi aqui o post, né, do André Carrilho, né, com a galera aí, com o elenco do Corinthians, comemorando, né, a convocação aqui do Hugo Souza. O Hugo Souza que vem sendo espetacular, e vocês viram isso no último jogo, aquela defesaça que ele fez contra o Atlético Mineiro ali, cara. Aquilo ali foi uma defesa gigantesca, e assim, né, goleiro gigante, mereceu essa convocação aí. Primeira convocação do Carlo Ancelotti, tá, galera? Mas assim, a torcida do Corinthians não perdoa, tá? Carlos Miguel, né? Galera começou a postar aqui, ó, fiz merda, foto do Carlos Miguel aqui, né? E tem mais torcedores comentando aqui, ó. Que história desse rapaz, né? E o Carlos Miguel? PQP, a seleção pode estragar outro jogador. O cara comentou aqui. Marcos Costa, imagine a cabeça do Carlos Miguel nesse momento. Imagine a cara do Carlos Miguel vendo isso. Felipe Vasconcelos comentou. Queria ver a cara do Carlos Miguel vendo o Hugo sendo convocado, tá? E assim, cara, o Carlos Miguel saiu pra Europa, né? Atrás de dinheiro. Talvez tenha até conseguido um bom dinheiro, tá? Pela Europa. Mas assim, quem conhece o Carlos Miguel? Quem é o Carlos Miguel na Europa? Gente, às vezes a galera faz muito por dinheiro mesmo, tá, galera? Infelizmente, né? O Carlos Miguel deixou num momento que a gente mais precisava, ou felizmente, né? Porque aí chegou o Hugo Souza e deu conta do recado. E a primeira convocação do Ancelotti ficou assim, ó. Alisson, goleiro, Bento, Hugo Souza do Corinthians, laterais, Alexandre, Carlos Augusto, Wesley e o Wanderson, né? Zagueiros, Alexandre, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz, Danilo, a Marquinhos corintiano também, né? Que atua no PSG. Meias, Andrés Pereira, André Santos, Bruno Guimarães, Cademiro, Ederson, Gerson. Tem o Carlos Augusto também, né? Que tá na Inter de Milão lá, que também é lateral. Os atacantes, Antony Estevão merecido, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richardson e Vini Júnior. E a gente não viu o Neymar aqui, né? Por que será que a gente não viu o Neymar aqui? O negócio do Neymar, galera, é Kings League. Então, obviamente, ele não ia estar aqui, né? E como a gente tá falando aqui um pouquinho de Hugo Souza e seleção brasileira, só terminando de falar aqui sobre a seleção e seguir com o Corinthians, o Samir Chaud, né, foi eleito aí, eleito. Não tinha ninguém disputando, só tinha um. As mídias sociais estão colocando que ele foi eleito. Só que só tinha ele de candidato, cara. Lógico que ele é o único ali que vai ser o presidente da CBF, mas eleito? Tava disputando com quem? Ai, cacete. Beleza, ele foi aí eleito, né? Presidente aí da CBF. E aí já postou foto com o Carlo Ancelotti, enfim... E segue sendo o novo presidente, tá? Que a Leila apoiou, né? Inclusive, enfim. Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem, que a gente sabe que a CBF é uma porcaria. E assim, se eu torcer minimamente para a seleção brasileira, minha opinião, tá, galera? Eu vou torcer por conta do Hugo Souza, tá? Só isso. Se eu chegar, é torcer para alguma coisa, tá? Mas eu não sou fã da seleção brasileira, porque a gente sabe os esquemas que tem lá de empresário. Vocês sabem, galera, vocês estão cansados de saber os esquemas que existem lá. Bom, Memphis Depay também foi convocado para os Jogos da Holanda, tá? Pelas eliminatórias da Copa do Mundo nos dias 7 e 10 de junho, tá? Mais um jogador aí que foi convocado para a seleção da Holanda, o Memphis Depay, merecido, né? Boas atuações no Corinthians, merece chance sim. E foi uma boa convocação. Aí a galera tá falando assim, mas aí o Hugo Souza não vai estar no gol do Corinthians, e aí vai ferrar nós, enfim, não sei o que lá. Eu prefiro ter jogadores bons que sejam convocados pela seleção brasileira do que eu ter um monte de pé de rato lá e nenhum ser convocado. O que adianta? Mas enfim, bom, galera, é o seguinte, hoje tem votação pro impeachment do Augusto Melo, ele deve cair, tá? Do Augusto Melo. O Bellini falou sobre algumas coisas que estão acontecendo antes da votação. Vou colocar aqui para vocês verem e a gente segue aqui. Clima de tensão no Corinthians, os muros da sede do clube amanheceram pichados nessa segunda-feira. Pra quem não tá ligado, hoje acontece a votação para impeachment do atual presidente do Corinthians, Augusto Melo. E às vésperas da votação, no domingo à noite, os muros do Parque São Jorge foram pichados com frases do tipo: se você apoia o Augusto, você não é Corinthians. Quem tenta o clube vai com ele.
Fora ladrões. Ladrão, devolve o Coringão pro povão. Se gritar pega ladrão, fora todos. Sem sombra de dúvidas, nessa segunda-feira, dia 26, será um dia decisivo para o futuro do Corinthians. Seja pro lado positivo ou pro lado negativo, fato é que o futuro do clube está nas mãos dos conselheiros do Timão. Afinal, serão eles que farão a votação e a escolha se o atual presidente Augusto Melo será impeachmentado, afastado permanentemente do cargo ou seguirá como presidente do Corinthians. Vale frisar que recentemente Augusto Melo foi indiciado pela polícia. E no meio disso tudo, o Corinthians segue novamente sendo vítima de seus políticos. Galera, vamos lá. Vocês acham que isso daqui não pega muito mal lá fora? Imagina a repercussão lá fora disso daqui, sobre o que está acontecendo no Corinthians. Por mais que o Augusto Melo ainda não tenha provado que ele realmente cometeu os crimes, só foi indiciado, ou seja, tem indícios de que ele estava envolvido em todos esses esquemas, mas só dele estar lá na presidência do Corinthians ainda, pega mal internacionalmente, pega mal a repercussão, repercute de forma, na verdade, negativa, essa é a palavra correta que eu queria falar, repercute de forma negativa lá fora. Os patrocinadores que gostariam talvez de chegar no Corinthians e patrocinar o Corinthians com uma repercussão dessa, você acha que eles vão querer aliar a marca deles a nós? Vocês entendem como pega muito mal e agora o presidente está à frente do Corinthians nesse momento? Então provavelmente, para o bem do Corinthians hoje, para a marca, para não ter uma repercussão tão negativa, é melhor o Augusto Melo cair fora. Não adianta o cara lá desse jeito, tá? Não adianta. Colocaram a imagem do Pinóquio aí, ó. Tô colocando o vídeo pra vocês verem. Imagem do Pinóquio aí, a galera protestando, torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, tá protestando, sendo contra. Então, assim, o Augusto Melo tá sozinho, mano. Acabou. Pro Augusto acabou, tá? E só pra finalizar esse vídeo aqui, galera, bom, o Corinthians provavelmente vai com força máxima aí contra o Huracan, jogo importante que o Corinthians precisa fazer. 3 pontos pra se classificar em segundo. Até porque, para tentar se classificar em primeiro, o Corinthians precisa de um saldo aí de equivalente a basicamente 5 ou 8 gols, mais ou menos. Eu não lembro agora, tá? Mas são saldo alto de gols. Dificilmente o Corinthians vai conseguir isso, tá? Então, o Corinthians tem que se classificar em segundo lugar, vai disputar uma playoff se classificar, tá? Com quem vem aí da Libertadores que saiu fora lá, para poder, dependendo se ganhar no playoff, ir para uma segunda fase, tá? Dorival Júnior provavelmente vai com o time completo, isso, ou seja, Rodrigo Garro e o Memphis Depay podem ir para o jogo, não é garantido, mas podem, mas ele garantiu força máxima. Vamos ver como é que vai ser aí o Corinthians contra o Huracan e a gente vai seguir com toda a repercussão do Timão, beleza? Galera, vídeo rápido de hoje, sem muita enrolação aqui para comentar algumas coisas com vocês. Só vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, a gente volta na próxima com mais repercussão, notícias do Corinthians aqui para vocês, comentando algumas coisas, beleza? Um grande abraço, até mais e vai Corinthians!